Nova Manhã, na Copa 2022. E a gente volta a falar de Copa do Mundo, a gente volta a falar de seleção brasileira agora com um super especialista em esportes e em seleção brasileira, jornalista veterano na cobertura esportiva e na cobertura da seleção. Tino Marcos está aqui com a gente. Tino, muito bom dia, felicidade de ter você aqui conosco. Oi, Mauro, um super abraço para você, um bom dia para a Michele, um prazer estar com vocês por aqui. Um abraço e uma alegria falar sobre seleção, falar sobre Copa, esse momento tão especial do esporte. Como é que você analisa, Tino, a nossa vitória ontem? Vitória magrinha, 1-0 sobre a Suíça, mas já nos classificou para a próxima fase. É uma Copa que está se mostrando bastante equilibrada, né? Eu, no primeiro jogo, achei que o Irã, o Irã vai ser um time fraco, vai ser a baba da Copa. Depois ele reage, os times que perdem na primeira ganham na segunda. E tem sido essa alternância de resultados, assim, né? E o Brasil e a França e Portugal são os únicos países até agora que conseguiram 2 vitórias. Então, por esse lado, acho que a gente tem bastante a festejar, mas, por outro lado, fica sempre, né, Mauro, a interrogação em relação ao potencial desse time sem o Neymar, né? Como é que vai ser? Quando teremos o Neymar? Se teremos, né? E de que maneira esse time vai se comportar contra adversários mais expressivos. Eu, pessoalmente, acredito na solidez do trabalho feito ao longo de mais de 6 anos, e vamos considerar esse quadriênio inteiro aí do Tite, que ele pôde realmente dar à equipe uma consistência defensiva. É um time que a gente não viu ainda o Alisson fazer uma defesa, né? O Alisson ainda está preservado, digamos assim, então isso demonstra a solidez defensiva. E acho que a gente tem na frente jogadores desequilibrantes, né? Talvez em número inédito nos últimos anos, assim, muito jovens ali, capazes no 1 contra 1, no drible e tal. Então, estou esperançoso para uma boa sequência. Ô Tino, pelo que você falou, você é da turma então que acredita que é possível sim o Hexa, mesmo sem uma atuação consistente do Neymar, porque dizem que mesmo que ele volte, ele vai voltar numa capacidade talvez inferior à que ele possa oferecer para a seleção. Como é que você vê essa questão? Você acha que é possível então a gente conquistar o Hexa mesmo sem o Neymar 100% em campo? Pois é, Michele, eu acho que o espetáculo, o futebol envolvente, aquilo tudo, pode até ser que aconteça, mas acho que sem o Neymar fica mais difícil, né? Mas não acho impossível que o Brasil consiga chegar ao Hexa sem o Neymar, não acho absolutamente. Eu acho que, como eu disse, tem quadros, né? O Brasil tem reservas à altura, né? Em muitas posições. A lateral direita não é um caso, não é um exemplo, né? A gente tem um problema ali com o Danilo que se machucou e, na minha opinião, o Danilo nem é um craque da posição, assim, em termos... Mas é, assim, um bom lateral direito. Mas, Michele, eu acho que sim. Eu acho que jogo a jogo o Brasil agora vai ter uma partida bem diferente, né? Já classificado. Eu acredito num time muito modificado em relação ao que a gente viu nos primeiros jogos. E aí na sequência esperar. A gente vai ter adversários aí do grupo de Portugal, né? Pode ser Portugal, pode ser Gana, pode ser a Coreia do Sul, enfim, tem algumas possibilidades. E jogo a jogo a gente vai sentir, né, nas eliminatórias como é que o Brasil, qual é realmente a caixa, qual o potencial que esse time tem para chegar longe. Pessoalmente, acho que tem boas chances sim, Michele. Boa. A gente está conversando com o jornalista Tino Marcos aqui no Nova Manhã. Tino, tem uma pergunta do nosso ouvinte, que é o Fábio, ele é de Ribeirão Pires, aqui na Grande São Paulo. Ele perguntou um pouquinho mais cedo aqui pra gente, e eu falei para ele que eu ia fazer essa pergunta para vocês. Ele pergunta se o Everton Ribeiro não seria o substituto mais parecido com o jogo do Neymar. A gente mais cedo estava falando um pouquinho do Rodrigo, né, que entrou no segundo tempo ontem ali para fazer a função do Neymar. Ele está perguntando sobre o Everton Ribeiro. É uma boa pergunta do Fábio, lá de Ribeirão Pires, que é a terra do William, né, outro craque aí que jogou na seleção brasileira. E um abraço para você, Fábio. E eu acho que tem muita pertinência na observação dele. Eu acho que o Everton é um jogador que se encaixa muito bem, realmente, naquela função ali de ligação
entre o meio-campo e o ataque, né? É um jogador muito habilidoso nesse sentido. Mas também, por outro lado, a gente tem o Paquetá vindo numa titularidade mais longa, né? Quer dizer, naquela posição ali. Depois o Rodrigo entrou também muito bem. E então acho que são jogadores que disputam, na verdade, hoje essa posição, ao meu ver. Eu acho que essa posição de terceiro homem está mais entre o Rodrigo, na cabeça do Tite, né? Do ponto de vista do Tite. Acho que o Fábio tem até toda a razão em lembrar do Everton. Mas eu imagino que nesse jogo agora a coisa fique entre Rodrigo e Paquetá. Mas, sem dúvida, o Everton seria uma ótima opção, sim. O nosso ouvinte Rodrigo, ele fala que improvisar o Militão ali na lateral mostra que levar o Daniel Alves foi um erro. O que você acha? Eu acho que não, realmente ficou uma situação um pouco desconfortável, né? Assim, porque vamos combinar que a Suíça não é a França, não é a Espanha, não é a Alemanha e tal. Não tem essa estatura de seleção. E se você tem um reserva da posição e você não põe num jogo que não é contra um time, digamos, que você tem que ter mais cuidados defensivos do que o normal, é estranho. Eu não sei qual foi a intenção do Tite ao convocar o Daniel. Eu não sei se ele pensa no Daniel também para uma posição de meio campo, assim, sabe? Porque ele já jogou ali, jogou no São Paulo há pouco tempo nessa posição. Mas assim, o fato é que ele não apostou realmente no Daniel para jogar. Eu acho que faz sentido quando a gente olha para o Daniel recente, quando a gente olha para o Daniel jogador no México, que pouco jogou, que tomou um calor muito grande dos atacantes lá, que não mostrou a velocidade que tinha e tal, e que deixou de jogar há bastante tempo, né? Ele fez muito poucas partidas esse ano. Então, assim, desse aspecto, acho que está correto botar o Militão. Agora, por que levar o Daniel foi realmente a grande pergunta que surgiu na convocação e que se renova agora, né, nessa situação que se encontra. É realmente meio constrangedor, Michel. Ô, Tino, agora falando no restante, né, das equipes da Copa, você vinha falando de equilíbrio, né? A gente está chegando agora à abertura da terceira rodada da primeira fase, da fase de grupos, com 27 das 32 seleções, 27 das 32, ainda com alguma possibilidade de classificação. A gente tem classificados Brasil, Portugal e França. A gente tem eliminados Canadá e Catar. E as demais 27 ainda tem alguma possibilidade de classificação. E isso é um sinal de que está cientificamente provado que não tem mais bobo no futebol? Esses números são bem convincentes, Mauro. Eu acho que mostram assim, que na segunda rodada, em outras segundas rodadas de Copas do Mundo, a gente já tinha mais times, mais seleções desclassificadas e mais seleções classificadas. Então, eu acho que sim, eu acho que é um lugar comum, é um chavão que a gente sempre usou, né? Mas que ele é verdadeiro. Né? Eu acho que os sistemas de táticos estão muito globalizados, a preparação física está muito globalizada, você está tendo uma Copa com muita intensidade, né? E felizmente com muita, ao meu ver, assim, com muito fair play, né? Todo mundo jogando duro, mas jogando na bola, não tem tido grandes problemas com disciplina, mas e a qualidade, como esses números que você traz demonstram, ela foi bem distribuída. Eu acho que assim, realmente é aquilo que eu dizia, a primeira rodada parecia indicar algumas coisas que depois na segunda rodada foram desmentidas, que os times que perderam na primeira ganharam na segunda de times, enfim, que você dizia assim, mas esse time que perdeu na primeira, como é que ele ganhou na segunda de um time que também estava bem na primeira? E aí, mas isso é maravilhoso, acho que isso é muito bom. Acho que isso traz ainda mais uma carga de emoção, de expectativa e de indefinição, que é o que move realmente o futebol, né? Essa dúvida de que você tem, mesmo quando você tem um time melhor, vamos jogar contra Camarões, mas é possível que Camarões crie problemas para o Brasil. Não é impossível. E isso é muito interessante do ponto de vista assim, do esporte, do ponto de vista do futebol. Tino, para a gente encerrar aqui, a gente já está em cima da hora. A gente foi colega na TV Globo. Naquela época não tinha tanto essa questão de redes sociais, tudo isso.
Hoje em Aham. dia a gente tem esse fenômeno todo, a comunicação mudou completamente. Como é que você encara aquela tua frase do sentiu, né, que sendo usada aí à torto e à Nossa. direito nas redes sociais? Pois é, você como um velho e competente companheiro meu, né, vivemos tanta coisa juntos, sabe que isso não é um jargão meu, é um jargão da rádio, né, Do acho que surgiu futebol, nas né, um transmissões pouco, de rádio do futebol. É aquela forma de a gente abreviar um pouco para o narrador alguma informação sem atrapalhar a narração dele. Então, sentiu, vai mudar, o detalhe e tal. Mas isso, de alguma forma, isso pegou. Eu acho super simpático, não tem problema nenhum. Só que onde eu vou, todo mundo É. grava um sentiu aqui pra mim. Mas não tem problema nenhum, não. Muito bom. Vamos em frente. Muito bom. Tino Marcos, muito obrigado por estar aqui com a gente Ô, nessa Mauro. manhã, aqui na Nova Brasil FM. Uma honra receber você, uma felicidade aqui para mim, grande companheiro de jornadas esportivas aí, Tino. Muito obrigado, Muito viu? bom. Ai, muito manda bom um ouvir sentiu sua pra voz. finalizar, vai. Então eu te chamo, Michele, eu te chamo. Então vamos lá. Michele. Aí você fala, diga lá, Tino. Diga lá, Michele. diga lá, Tino. Sentiu. Oh, meu Deus, tá bom. Valeu. Obrigada, Obrigado, viu, Tino. Tino? Imagina, um ótimo dia pra vocês, viu? Pra Tudo você bom. também. Um abraço, Obrigadão. tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.